é isso que nós estamos procurando quando resolve uma equação diferencial, uma função. Uhum. Muito bem. Então a questão é o seguinte, tendo essas coisas em mente, né, e pulando um monte de álgebras lineares e coisas do gênero, quando a gente olha para essa equação e percebe que é possível somar derivadas, com, né, derivada de uma ordem diferente da outra, então a gente percebe que, de certa forma, a gente está falando de uma função que, quando deriva, não muda a sua estrutura, né? É Uhum. diferente, por exemplo, de eu dizer que, sei lá, o y é... Caralho. O y é x ao quadrado, por exemplo. Se eu dissesse que o y é x ao quadrado, a derivada é 2x. E Uhum. eu não teria como fazer subtrações, porque eu não posso subtrair x quadrado de x. Não posso, Uhum. Sim. entendeu? E daí, como é que daria zero, né? Só um detalhe, então. Muito bem. Portanto, tem que ser um tipo de função específica que, quando deriva, não muda a sua estrutura. E a função, a gente conhece lá do cálculo 1, é o e na x. Então, a gente supõe uma solução, sacou? A gente Uhum. supõe que a solução é um e na lambda x. E é esse lambda que vai dar o controle de qual é a solução de fato do problema, né? Uhum. Porque, que nem numa Bhaskara, numa equação de segundo grau, nós temos duas soluções, né? O x1 e o x2, lá, o x' e o x duas linhas. Aqui, nós também vamos ter duas soluções. Essas duas soluções vão fazer parte da solução da equação diferencial. Uhum. E lá da álgebra linear, a gente usa a ideia de combinação linear, que eu vou só pôr aqui na resposta, para, né, colocá-la certinho, ter a resposta eventualmente certinha. Mas a ideia é essa, né? Então a gente supõe essa solução, a, a derivada primeira vai ser lambda e na lambda x, e a derivada segunda, lambda ao quadrado e na lambda x. Nossa, ficou horrível. Beleza. Então tudo isso vai ser substituído na equação diferencial, né? Porque eu já tenho quem é esse cara, então. E assim eu posso substituir. Então vai Esse ser lambda é o quê? Uma constante? É um um número? parâmetro que é o que vai, como eu falei agora há pouco, que é algo que vai definir o que é a sua resposta, ok? Uhum. Então ela será um número, de modo geral. E os números que vão definir exatamente a solução particular aqui. Particular é uma palavra meio forte aqui, mas a solução específica. 5 lambda e na lambda x mais 6 e na lambda x. Estou só substituindo essas derivadas óbvias que, né, espera-se, né, não que eu espere isso de você, mas espera-se que os alunos de equação diferencial já saibam fazer meio que de cabecinha, né, essas Uhum. derivadinhas aqui do lambda. Beleza. Muito bem, então como a gente pode perceber, aí tem lambda em todos os termos, uma vez que lambda, ou melhor, e na lambda x em todos os termos, né, e uma vez que e na lambda x é um termo exponencial, a gente sabe que ele nunca vai ser zero, né? A Uhum. função exponencial é uma coisa assim, tende a zero e nunca chega, né? Uhum. Por que que eu estou falando tudo isso? Porque se isso que eu falei é verdade, então a gente pode dividir todo mundo por e na lambda x, tanto do lado esquerdo como direito, né? Vai cortar esses lambda tudo, vai cortar esses e's todos, vai sobrar só os termos que não envolvem o e, ok? Uhum. Nota, tudo isso que eu falei nessa linha e nessa podem ser ignorados. Para de fato resolver uma equação diferencial, tu pode simplesmente olhar para ela e onde tiver dois risquinhos, coloca ao quadrado. Onde tiver um risquinho, coloca normal, ou seja, elevado a 1, né? Uhum. E onde não tiver nenhum risquinho, você coloca aqui elevado a zero, que é 1, certo? Uhum. Por isso que você falou que vira Bhaskara. Exatamente. Uhum. Então, a questão agora é, sabemos resolver essa Bhaskara? Sabemos, eu Uhum. particularmente sei por soma e produto. Um das soluções é 2 e a outra é 3. Tá bom? Uhum. Muito bem. Então, agora que nós encontramos essas soluções, nós resolvemos o problema. Acabou. Já podemos dizer que a solução, né, função de x, como eu havia dito, que é o C1, então você sempre coloca essa constante na frente por causa da álgebra linear.
Eu vou resumir dessa forma para não precisar Uhum. me estender aqui. C1 E na 2x mais C, ou você pode chamar de A se quiser também. Aqui B. B, E na 3x. Beleza? Então essa aqui é a solução da equação diferencial. Simplesmente isso. Tá. E essas constantes A e B, não precisam, elas valem o quê? O que que elas são? São constantes que vêm lá da álgebra linear. Ah, tá. Que quando você precisar, você vai obter o valor no que a gente chama de PVI, problema de valor inicial. Então, se ele der lá, sabendo que o valor do y0 é 1 e o valor da derivada do y de 0 é 3, aí você tem informação suficiente para encontrar o valor do A e B. Senão, não precisa, tá? De Tá. modo geral, a gente nem encontra essas constantes aí, mas Tá. elas de fato existem. Muito bem. Então é simples assim, cara. Se você pegar a sua equação de segunda ordem, escrever como uma Bhaskara, resolver a Bhaskara, pronto, você tem a solução da EDO. Eu vou pôr uma para você fazer só para você ver, para eu ver Tá. se você entendeu a ideia. Só para andar de tipologia, essa aí é homogênea, né? Sim, vamos ver. Tá. Muito bem. Então, outra homogênea, outro mesmo esquema. Eu vou mandar aqui para você. Tá. Tá na mão. Vê se é isso aí. Vamos ver. É, raiz de 7. É raiz de 7, né? É 7, né? Ai, porra. Derrubou. Tirando isso, tudo certo. É. Muito bem. Então, o básico do básico você já pegou. A resposta final é isso mesmo. Esse A é. Tananana, é isso aí. Isso. Tá. É a raiz. Ah, show de bola. Eu preciso entender melhor o que a professora estava passando. Do jeito que você falou, eu não entendi. Falou que Cara. ela fez um tipo de EDO específico hoje. Queria ver essa EDO. Não tem aí Não, é que ela anotado, né? dividiu as EDOs em relação ao delta. Ela falou que tem algumas que a solução é delta igual Ah, a zero, maior do que zero e menor do que zero. entendi. Interessante. Bem, qual que é a ideia, né? De fato, o que muda é a Bhaskara, né? Porque a gente aprendeu isso lá na escolinha.
que a gente aprendeu lá na escolinha? A gente aprendeu o seguinte, que quando o delta ele é maior que zero, duas soluções, certo? Uhum. Se o delta é igual a zero, uma solução. E se o delta é menor que zero, lá na escolinha a gente aprendeu que não tem solução. Só que Uhum. quando chegou no terceiro ano do ensino médio, eles falaram assim pra gente: duas soluções complexas, ok? E o mesmo vai acontecer aqui, beleza? Uhum. Então, por exemplo, se eu tivesse a EDO aqui, vamos lá. Deixa eu pensar uma EDO para dar o BO. Essa aqui, menos 4. Pô, meu 4 parece um Y. Meu Y parece um 4. Mais 4. Você transforma isso aqui. E aí, quais que são as soluções dessa mascarazinha aqui? Me diga. Quais dois números que multiplicados dão 4 e somados também dão 4? Dois. 2 e o quê? Dois e dois, né? Pode ser. 2 e 2, exatamente. Ou seja, teve uma solução só, certo? Uhum. 2. Daí o que que acontece? Se eu fosse escrever a solução do jeito que a gente estava fazendo antes, seria Ena 2x, né? No lugar do lambda 2. E a outra também seria. Só que isso não faz sentido, né? Porque daí você teria duas soluções, vamos dizer assim, linearmente dependentes. Isso tem a ver com álgebra linear, beleza? Uhum. Portanto, para que essas soluções tenham significados matemáticos distintos e busquem todas as possibilidades de resposta dessa equação diferencial, a gente muda a ordem, vamos dizer assim, matemática, a ordem de potência dessa segunda aqui, colocando um x do lado, beleza? Então, simplesmente isso, a gente coloca um x aqui. No segundo termo. É, Tá. bem, só isso. Agora, o que que acontece no terceiro caso, né? O terceiro caso é o duas soluções complexas. Então, eu tenho que ver uma coisa aí que dê uma soluçãozinha complexa, bonitinha. Que me dê delta negativo. Como é que eu faço da delta negativo? Essas horas aí fica complicado. Pedir pro chat GPT. Chat, me diz uma equação diferencial. Me diz uma Bhaskara que dá solução delta negativo. Me diz uma equação de segundo grau que dá delta negativo. Vamos ver o que ele me fala. Ele vai meter um monte de número gracento. Ah, aqui ele colocou. Ele foi gentil, ele foi gentil. Y mais Y mais Y. Ah. Beleza? Show de bola. Então, vamos transformar em lambdas, né? Uhum. E aí? Como é que fica? Aqui não tem dois números que multiplicados dão 1 e somados dão menos 1. Sim. Então, nós vai fazer o delta e ver quem que dá. B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Menos três. Menos 3, exatamente. Eu queria que tivesse dado um 4, uma parada assim. Mas também, querer não é poder, ora porra. Ah, que merda, mas eu queria que desse. Mas agora foi. Ah, tá. Beleza, então o que que acontece? Nós tivemos esse delta, né? Se a gente continuar a equação de segundo grau, né, o que que vai acontecer? Vai ficar menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2a, certo? Uhum. E dá para escrever isso aqui como
Vezes I. certo? Uhum. Show. Então, tipo, nós temos duas respostas, né? Igual lá no caso do delta positivo. Portanto, uma forma de escrever essa resposta é y igual a... eu vou escrever assim, exp, para ficar melhor de ver, tá bom? Uhum. Menos um sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2i, mais o bexp, só para não pôr no expoente, que daí fica muito pequeno. Uhum. Menos um sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2i. Ok? Tá. Bem, isso é um jeito de escrever. Ah, agora, esse jeito é muito feio, né? Então a gente pode estar falando, pode estar reescrevendo isso aí por meio do teorema de Euler. O teorema de Euler ele diz o seguinte: quando você tem e na π, ou melhor, e na x, isso é a mesma coisa que cosseno de x mais i seno de x, ok? Uhum. Isso aqui vem de uma resolução de série de potências que a gente não precisa se, se prender, ok? Sendo assim, o que que ele está dizendo para a gente? Que onde tem i, eu consigo reescrever como seno e cosseno. Maravilha. Beleza, então vamos dar uma reescrevida aqui nessa nossa solução. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar o exp de menos um meio em evidência, porque ele Uhum. está multiplicando todo mundo, certo? Sim. Lembrando que quando tem somas e subtrações, né? É isso, né? Tipo, sempre que você tem, né? Soma, né? Como é que pode ser isso assim, de uma forma legal? A elevado a m mais n, não é a mesma coisa que a na m vezes a na n? Uhum. Isso. Então, como tem esse a na m aqui na frente de todo mundo, eu deixei ele em evidência. O a na m, no caso, seria o exp de Sim. menos um meio. Beleza? Tá. Tá. E isso é uma coisa interessante. Sempre nas soluções complexas vai ter esse cara na frente, né? Que é sempre o mesmo número aqui, é sempre o menos b, certo? Uhum. Menos b sobre 2 no caso. Então, aqui vai ficar quem? O exp do raiz de 3 sobre 2 i mais o bexp menos raiz de 3 sobre 2i. Oh. De acordo com a lei aqui do Euler, não é Euler não, Euler era o jogador do Parmeira. Sim. Do Euler, que ele é alemão, como é que vai ficar essa porra? Vai ficar cosseno, veja só, né? No lugar do x, a gente tem. Tem um detalhe aqui que eu esqueci também, né? Esse. Tudo isso aqui está multiplicado por x, né? Tem esse detalhe também, certo? Uhum. E é a estrutura lá da resposta padrão. Então aqui também. Mas aqui também é x, e aqui também é x. Também é x. Beleza? O x tem que estar na frente, uma vez que esse cara é o lambda. Então aqui também. Então aqui o que, que vai acontecer? Vai ficar cosseno do x. Quem é o x do nosso caso? O x do nosso caso é raiz de 3 sobre 2x. Né? Uhum. X aqui você tem que entendê-lo na coisa do Euler aqui como o cara que multiplica o i. Quem é o cara que multiplica o i? Esses dois caras. Certo? Uhum. Então vai ficar. Bem, vai ficar essa paradinha aí, né? Mais 3 sobre 2x mais i seno mais 3 sobre 2x. E vai acontecer algo semelhante no próximo. Menos. Daí aqui é menos e aqui é menos também. Só que acontece uma coisa interessante, né? O cosseno, ele é uma função ímpar.
É o seno ou o cosseno que é uma função ímpar? Agora eu não lembro. Seno de menos x é igual a seno de x. Preciso lembrar disso, porque agora esses sinais aí vão. É isso aí que vai acontecer. Muito bem. Então, pela regra das funções pares e ímpares, o cosseno é uma função par. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 2x. E como o seno é uma função ímpar, o sinal vai para fora. Isso aí eu não Beleza? sei por quê, mas tipo assim, aceita, é isso. Bem, é. Tá, Por hora, sim, você tem que aceitar que o seno é uma função par. Mas tudo isso aqui que eu tô falando, cara, é só para você meio que decorar, meio que entender de onde vem a parada, beleza? tá. Daí, ah, o que que vai acontecer aqui, né? Veja que nós temos um termo com sinal positivo, outro termo com sinal negativo, certo? Uhum, Então, como a gente percebeu aí, apareceu esses terminhos. Portanto, posso apagar isso aqui, escrever coisa pra caralho. Vai ficar A, multiplica tudo, esse cara, certo? uhum, Mais o B que multiplica todo o cara que estava na fila B. O cara que estava na fila B não era o exp negativo? Então, eu vou pegar o exp negativo que eu estava trabalhando. Beleza? uhum. E agora, como você pode perceber, nós temos cossenos iguais e senos iguais. E senos até por sinal. Certo? Uhum. Quem muda de um caso para o outro? Basicamente a Não, constante. é. Só que, veja, como é constante e a constante é arbitrária, eu posso dizer que A mais B é uma nova constante, ela é C. Entendeu? Uhum, Então eu consigo reescrever essa parada aqui como exp de menos um meio de x igual a um, vamos chamar assim de azim, um alfazim, que multiplica cosseno de raiz de 3 sobre 2. Daí a gente vai jogar a constante para dentro do beta aqui. A constante não, a gente vai jogar o i complexo, né, para dentro do beta. Seno de raiz de 3 sobre 2, x. Beleza? uhum, Ou seja, você sempre consegue escrever as suas soluções como o carinha, né, o carinha aqui, que é o menos b sobre 2, né? E aqui o raiz de delta sobre 2, certo? Então é a forma uhum, genérica da solução. É o exp de menos b sobre 2x, alfa cosseno de raiz de delta sobre 2, x, mais beta, raiz de delta sobre 2x. Opa, esqueci do seno aqui, desculpa. Beleza? uhum. É, ela falou exatamente isso, que da raiz, da coisa. É, até ela lá, dentro do querer explicar tudo, ela falou que nesse caso ela falou, tem que decorar. Pois é, tem que decorar. Uhum. Não, beleza. Aí nem faz conta, então. Se você separa o- os itens, né? Você tem que simplificar ela para ela chegar no formato para poder aplicar esse teorema, não é isso? Sim, sim, é decorar, né? Veja que esse esquema, eu gosto de ensinar assim, eu já te ensinei assim derivada, né? Você fazia as coisas meio que separadamente Uhum. e juntava, né? Sim. Aí a pergunta que foi assim, tipo, a extensão, ela deu isso durante a semana, acho que foi quinta-feira. Daqui ela foi para a curva de nível de uma função. O que que tem a ver uma coisa com a outra? Que essa parte foi o que eu não entendi. Na Curva de verdade, nível. desculpa, teve um item antes. Ela, que eu até printei aqui enquanto você estava falando.
no programa. Aí ela chegou nesse teorema de Euler, igual você fez. Aí ela voltou nas lineares com. Não, peraí. Equação diferencial de primeira ordem. Ah, equação diferencial de primeira ordem com coeficientes variáveis. Com coeficientes variáveis. Isso. Na verdade, foi essa aula que eu boiei, boiei, boiei. Que assim, na ementa é equação diferencial de primeira ordem com coeficientes variáveis, funções de várias variáveis, curva de nível e derivada parcial. Aham. Então, Bem, muita coisa, né? é, tudo isso condensado em 3 horas. Pois é. Bem, então tem que ver uma das coisas para vermos aí, né? Porque o que que seria a curva de nível, né? Deixa eu te mandar o que ela chama de nota de aula dessa aula 10. Nota de aula. Aula 10 tem duas, peraí. Deixa Te mandei a primeira, vou mandar a segunda. Let me see. Aula 10.2, aula 10.1. Isso. Ah, tá, meio que eu falei igualzinho ela. Resumo de EDO, também te falei dessas paradas aqui. Não, na Uhum. verdade não. Essa aqui eu não falei ainda. Que é a que é onde tu tens o x, tu tens uma função que não, peraí, tô comendo bola, tá tudo certo. Eu te falei sim, só que ela tá usando x no lugar de y. É, sistema de primeira ordem. Porra, daí o negócio fica tenso. Daí nem eu sei direito, pra falar bem a verdade. Que aqui se resolve com matriz, uns negócios assim, né? Sim, a matriz, ela hoje começou a falar de determinante, mas assim, determinante de colégio, mas ainda não aplicou nisso aí. Puta merda, isso aí é muito difícil. Tomara que eu consiga acompanhar a tua prof aí. Até agora eu tô conseguindo, né? Mas é que, meu, esses negócios, aí, se eles quiserem pegar pesado, mas ela não vai querer pegar pesado, o nível aí tá de boa, né? Mas isso aqui é difícil, cara. Porque é um negócio difícil. Assim, ó, difícil pra mim, assim. Eu não vi na faculdade, tive que aprender por conta depois. Meu, difícil pra caramba. Quando tem mais de um, né, uma variável aqui. Puta que pariu, só de lembrar isso aqui. Porra, pegar assim do nada isso, mano. Ah, mas não é isso que ela tá falando aqui nesse primeiro momento. Ela começou a falar de primeira ordem, ainda não é um sistema. Ou ela transformou isso aqui num sistema. Tô entendendo direito isso, mas beleza. Sistema homogêneo, solução particular, solução homogênea. Tá, tudo bem, isso que você já sabe fazer. Tá fazendo aula passada. Eu não tô entendendo por que que ela tá chamando essa parte aqui de solução particular.
Não tem nada disso aqui. Ela está resolvendo a equação diferencial de primeiro grau com a ideia de solução homogênea e particular. Porra, a mulher foi longe. Mas tudo bem, tudo bem. É só frescura. Tudo que ela fez, a gente já fez, ela só tá dando outros nomes aí. Tá, tipo assim, é que essa que você fez aqui fazendo simplesmente basta vai ser a solução final disso aí, que no final, fazendo do jeito dela, tem que somar as duas para ter a solução final, né? É, mas não é bem disso que ela tá falando aqui, porque aqui ainda é equação de primeira ordem, né? Equação diferencial de primeira ordem. Beleza? Uhum. Muito bem. Então não tem nada demais aqui. Agora, daí aqui ela tá desenhando, né, os gráficos que podem mudar dependendo dos valores, obviamente, do B e do A. Porque se essa diferença aqui, melhor, se o A for positivo, vai ser decrescente. Se o A for negativo, é crescente. Beleza. Então, coisa de primeiro grau já vimos tudo, tá? A gente só não chegou a fazer gráfico. Então, tudo que tá aqui tu já sabe de primeiro grau. Ó. Até o página 9 tu sabe até mais. Porque tu viu até fator integrante. Beleza? Uhum. Sabe até mais do que tá aqui. Então, de boa. Agora vamos ver a partir da página 10, segunda ordem. Aqui também você já sabe fazer. Isso que ela chamou de chute é aquilo que eu estava te explicando sobre o E, C, explicação de merda. Tá, tudo bem que eu também corri um pouco, mas não é um chute. É porque o E corresponde, ele corresponde à equação. Tipo, tu consegue usar uma função exponencial para somar e subtrair derivadas. Uhum. Não é qualquer função que te permite isso, então não é um chute, não posso chutar qualquer função. Ah, muito bem, continuando aqui. É, blá 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 blá, você já sabe tudo isso. Você já sabe tudo isso aqui também. Nós já vimos isto. Duas soluções. Que é isso aqui? Ah, é. Tudo que ela fez aqui, a parte algébrica, é a mesma que a gente viu. Tá bom? Só tá muito mais complexo. Não, não. Ela explicou mal, mas a questão não é essa. Eu também não vi a aula dela. A questão é que, além disso, ela fez PVIs. Eu te falei sobre PVI hoje, problema de valor inicial, que é quando ele cita o valor de determinadas pontos da tua função, vamos dizer assim, e com isso você consegue encontrar as constantes, né? No caso aqui, nós conseguiríamos encontrar o alfa e o beta, e nos outros lá o A e o B, certo? Uhum. Sim. Mas isso só é possível se ele te der valores. O problema da coordenada. Não é bem coordenada. Tipo, aqui, por exemplo, ele não falou nada específico, né? Então a gente sabe, lá da integral a gente já sabe, né? Que a menos que nos digam a constante, pô, como é que eu vou saber se foi o x quadrado sobre 2 apenas, que foi derivado para dar x, ou foi o x quadrado sobre 2 mais 10? Não tem como saber, né? Porque a derivada Uhum. ela mata essa informação, certo? Sim. Mas se por acaso ele tivesse dito para nós aqui, vou pegar esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui não. Vou pegar esse aqui. Se ele tivesse dito para nós, por acaso, que o y do zero é igual a 1 e o y' do zero é igual a 1 também. Ou menos 1 que seja. Tanto faz. O que que acontece? Agora você tem informação suficiente, que você tem duas informações, para encontrar duas constantes. Ok? Uhum. Vamos tentar encontrar? Vou pegar aqui. É disso que ela está falando ali, tá bom? Nada além disso. E aí, como é que a gente faria para resolver isso aqui, cara? Nós já temos a solução. Foi isso tudo aqui, certo? O Uhum. que eu tenho que fazer para encontrar o alfa e o beta agora? Pegar aquelas informações e usar elas aí.
Então, por exemplo, isso que eu encontrei é a função. Ele está me dizendo que quando a função é zero, dá um. Então, um é igual. Quando o x é zero, né? Uhum. B na 2 vezes zero mais B na 3, zero. Então significa que um é igual a mais B. Concorda comigo? Uhum. Isso. Sim. Então tu tem, vamos dizer assim, uma equação. O A é com B. Agora você pode encontrar uma outra equação derivando a função, né? Quem que vai ser a derivada disso? Vai ser 2A e na 2x mais 3B e na 3x, certo? Uhum. Ele disse que ele é eu na terceira pessoa, que quando a derivada é zero, o x da derivada é zero, a resposta é menos um. Então vai ficar menos um igual a 2A e na zero mais 3B e na zero. Então daqui a gente tira outra equação, entendeu? Uhum. Daí com duas equações, duas incógnitas, tu resolve um sisteminha, tipo escolinha do ensino médio mesmo, e pronto. Conta o valor do A e do B. Deixa eu. Entendi. Por isso que ela dá duas informações para poder montar o sistema. Isso. Então, por exemplo, vou salvar isso aqui, ó. A aula é muito densa, cara. Nossa aula é muito densa. 45 minutos eu usei a folha toda. Às vezes eu fico em meia folha com o aluno uma hora inteira. Ó, vou só completar porque tinha acabado a folha. Aí aqui fica menos um igual a 2A mais 3B. Essa aqui é a equação 2. Beleza? Então, Uhum. você pode pegar a equação um, a equação 2 e resolver o sistema. Aqui você resolve da forma que achar mais apropriada. Uhum. Eu, por exemplo, vou multiplicar por 2. Então vai ficar 2 igual a 2A mais 2B. Aqui fica a mesma coisa. E agora eu subtraio, né? Então vai ficar 3 igual a menos B. Então, se o B é menos 3, o A vai ser quanto, né? Vai ser 4, certo? Sim. Beleza? Uhum. É como se fosse a integral definida, né? Isso. Tá. Muito bem feita a sua analogia. E isso, claro, vai funcionar não só para o caso de duas soluções, quanto para o caso de uma, quanto para o caso do delta negativo. Tanto que as Uhum. informações já eram. É? Tá. Só quando a ideia é de primeira ordem, o resultado é um número, ou é uma função também? Não, a função também, pô. Tá. Fizemos altas EDOs de primeira ordem, tudo função. Funções, normalmente a resposta era ln, às vezes a resposta era e, né? Então, Uhum. Tá. muito bem. Então, deixa eu continuar aqui. Bem, parece que a gente falou tudo que a tua professora queria que falasse. Não é nada aqui. Beleza? Uhum. Acho que aí Muito bem. basicamente o que você falou até agora cobriu. O segundo é que ela começa a falar das coisas mais viagens, tipo a história da curva de nível, enfim. Pode crer. Bem, curva de nível, eu não vi nada de curva de nível aqui, Não, acho que está mas no segundo arquivo. é que curva de nível normalmente não está nesse assunto específico. Exato. Tipo, eu não consegui ver conexão de uma coisa com a outra. Ele tá em diferenciais exatas. É uma outra coisa. Ah, então eu vou abrir outro arquivo. Só um instante. Abrindo aqui.
Ela ainda chama de curva de nível e derivada parcial. Cara, essa é o que eu menos entendi, Eros. Tudo isso aqui nós já vimos. Euler, beleza. Ah, pô, não tem nada aqui de curva de Ela nível. não carregou, tá em branco, peraí. Tá em branco aqui. Provavelmente não carregou, né? Deixa eu ver Um aqui. monte de folha branca. Olá, 10, 2. Não, no arquivo dela tá em branco também. Daí fica meio complicado eu falar de curva de nível, porque eu não entendo exatamente no contexto dessa tipo de equação diferencial. Se fosse em outro, né? Daí teria Deixa eu ver. tranquilamente. Décima primeira, não, é de segunda ordem, aula passada, função trigonométrica. E assim, ela também falou, porque eu não vou cobrar nada de trigonometria, só que ela só fala disso atualmente. Vê da aula 11. Vou procurar aqui, eu te mandei aí, mas de todo modo eu vou procurar aqui se ela fala do nível aqui. Série de McLaren. Tá. Esse negócio aqui a gente já viu na primeira ordem aqui, que é. Ué? Céu. Que é o fator integrante. Muito bem. Uhum, tá. Ah, agora vimos isso aqui pela quarta vez. Então, a professora tá falando aqui o mesmo. Falei, muito bem. Ela só usou letras diferentes, né? Mas Mas é o Euler, né? mesma coisa. Tá. Tudo a mesma coisa, tá vendo? Mas. O que é isso aqui, tio? Eu não entendi o que é isso aqui. Tá falando de função trigonométrica do nada? Tentando... Eu conheço a série de McLaurin, mas estou tentando entender por que ela tá falando disso aqui. Isso não tá bem. Ah, tá. Às vezes a gente usa a série de McLaurin para resolver equação diferencial, mas aí é quando o negócio tá punk. Na realidade, toda essa parte de série de McLaurin aqui, ela só usou para chegar nisso, ok? Uhum, E o que que é isso? Isso aqui é uma forma de reescrever o NX por meio dessa série de McLaurin. A gente normalmente usa, que é a série de Taylor, na verdade. A gente está fazendo para a série de Taylor porque a gente está centralizando no zero. Quando a gente pega a McLaurin e centraliza no zero, é Taylor. Mas por que isso aqui? Porque é deste cara que sai o Teorema de Euler. Tá bom? uhum. Então, ao meu ver, a menos que ela peça que ela cobre isso aqui não serve para nada, tá? Não, acho que provavelmente ela não vai cobrar. Ela deve ter feito isso aí que você está falando, para fundamentar de onde saiu. Isso. O que é bem legal, porque é possível escrever essa série aqui como uma série do cosseno e outra do seno, que foi o que a gente chegou lá no Euler, né? Uhum, Seno e um cosseno. Reescrevemos o E como um seno e um cosseno. E, de fato, quando a gente entende o LX como uma variação polar, dá para escrever ela como seno e cosseno. Mas aqui, ó. Parece que é só para isso, ó. Tá falando só disso. Aqui é a série do seno, aqui é a série do cosseno, a soma das duas da série do E. Então, por isso que a gente consegue fazer o E na IX como cosseno de x menos I seno de x. Não tem segredo nenhum. Tá bom? uhum, Claro, de novo, parece que ela tá falando isso só para poder usar Euler. tá. Que é o caso ali do delta negativo. Que parece que ela foi fazer um exemplo que, veja só, tem PVI, tá vendo? Ó, valor inicial. Ou seja, a função quando é zero dá zero e a derivada quando é zero dá um. É isso que ela escreveu aqui.
Daí tu consegue encontrar as constantes, beleza? Uhum. Ah, ainda ela fez as substituições aqui para encontrar as constantes. Então, tudo isso aqui é matemática básica, beleza? Não, entendi. Tipo assim, é a prova do que ela tá falando. É. Aí tu mandou outra parada aqui. Ah, sim, uma segunda, mas também só tem duas folhas. Não sei se também tá igual a outra que não carregou, é só isso. Vamos ver. Diagrama de fase. Não é curva de nível, né? Diagrama de fase. Aqui tem 20 páginas. Ah, não, o resto não carregou. É, mas tá em branco no site mesmo, não é que não carregou. Tá. Então, o que que tá rolando aqui? Bem, resumidamente, fez o gráfico da derivada em função do da derivada da função em função da função. Ficou meio redundante o que eu falei aqui, mas é o que está acontecendo. Porque a tua função é x, certo? Uhum, Então tá aqui a derivada de x no eixo vertical. E no eixo horizontal está a própria função, ok? uhum. Então é isso, tipo, ela pegou. Isso aqui funciona bem para a primeira ordem, né? Claro. Sim, que aí de segunda vira primeiro. Porque daí tu pega. Exato, daí tu tipo isola a derivada, né? Foi o que ele fez aqui, ó. A derivada ficou para um lado e a função para o outro, né? Uhum, E isso aqui é uma reta, claramente uma reta. Não é pensa assim, y igual a x mais b. Não é uma reta. sim. Não são afim, né? Então isso aqui é uma reta decrescente. Então nós estamos vendo isso aqui. Agora, Não, ele beleza. tomou Isso serve pra quê? Esse diagrama de fase. Isso para aí é encontrar só. ponto de equilíbrio. Ah, tá. Ah, beleza? Uhum, Então, tipo, no zero é o equilíbrio, porque é onde não tem variação, vamos dizer assim, né? Uma vez que a derivada aqui é zero, né? O valor dela. uhum. Muito bem. Agora, o que mais nós temos aqui? É isso, né? É, não tem muita coisa, só tem mais um gráfico. É, é que esse negócio de diagrama de fase é uma avaliação curiosa, né, da equação diferencial. Nesse caso aqui ela converge porque é decrescente, mas aqui ela diverge nesse ponto, como se fosse um ponto de equilíbrio instável aqui. É, isso aqui eu teria que ver por quê. Eu não sei agora o motivo. Realmente não sei, mano. Mas eu trago isso na próxima. Tá. Por essas questões de diagrama de fase. Se eu abrir meu livro de equação diferencial aqui, não vai ter isso. Ó, te mandei esse livro já, né? Uhum, sim. Eu não tenho. Não Esse tem, livro, pelo que eu entendi, é tipo uma matéria da graduação, né? Um semestre inteiro. não tem nada de fase aqui. Sim, é EDO da graduação. Uhum, Beleza? tá. Então tá, man. Segunda, Então, nós segunda, temos 7 horas, a prova. 7 Teste horas da a vida. prova. Beleza. E daí aulas de novo só na terça da outra semana, certo? Isso. Aí a gente marca, a gente vê a agenda para quarta e quinta, Tá se for bom. o caso, tá? Beleza. Valeu, obrigado. Bom Valeu, fim de abraço, semana. valeu. Tchau, tchau.